Presente na educação há 38 anos, ela é atualmente coordenadora do Centro de Referência do Instituto Paulo Freire, em São Paulo. É isso aí, Carol. Ela também é mestre e doutora em educação pela Universidade de São Paulo, a USP. No SampaCast de hoje recebemos Sônia Couto. Eu lembro que as crianças faziam um corredor, né? E conforme eu passava, eles ficavam mexendo comigo, me chamavam de negrinha metida. Trabalhar na ditadura militar era ter que lidar com essas incoerências, né? De você não ter liberdade para criar, não poder, enfim, fazer as coisas da forma como você quer. Eu pensei, nossa, eu sempre acreditei nisso. Então eu falei, eu era freiriana sem conhecer Freire. Eu só te peço uma coisa, não me reproduza, me reinvente. E Paulo Freire era uma pessoa assim, extremamente conectivo, muito amoroso. Então, a amorosidade que Paulo Freire fala não é aquela amorosidade piegas, mas é a amorosidade de se colocar no lugar do outro, de compreender como aquela pessoa, quantas dificuldades ela está tendo, quantas barreiras ela está enfrentando. Então é lindo, a metodologia freiriana é linda. Olá São Paulo, olá Brasil, eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje o repórter convidado, meu amigo Daniel Monteiro. Tudo bem, Dani? Tudo bom, Carol? É um prazer estar de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha, para você que está aqui conosco. E muito obrigado, Sônia, pela sua presença, por estar aqui conversando conosco. O prazer é meu. Eu que agradeço. Sônia, para começar, vamos conversar um pouquinho sobre o início da sua vida, né? Você nasceu no Rio de Janeiro, certo? Mas veio nova para São Paulo. Em qual região de São Paulo você cresceu? Para qual região você foi assim que chegou em São Paulo? Olha, essa pergunta é complexa, porque meus pais trabalhavam no circo. Então, eu cresci em vários bairros, né? Mas aos 9 anos, 10 anos mais ou menos, meus pais acharam que tinham que ter um lugar fixo, porque os professores reclamavam muito, eles falavam, a menina é tão inteligente, mas ela não para em escola, gente, é uma judiação que vocês estão fazendo, 3 meses numa escola, 3 meses na outra. E aí, meu pai, nós fomos com uma casa de roda, inclusive, né, morávamos numa casa de roda, e uma pessoa cedeu um terreno na Zona Leste, né? E isso eu estava, com 10 anos de idade, e ali eu me fixei até hoje. Então, eu moro na Zona Leste, eu amo a Zona Leste, é o lugar onde eu me encontro, é o meu território, né? Mas, assim, tive a experiência de morar em vários bairros. E como é que foi essa infância itinerante num começo e depois fincar raízes na Zona Leste? Então, ela foi boa porque eu sempre gostei muito de estudar. E assim que nós chegamos na Zona Leste, eu fui matriculada numa escola que era próxima da minha casa e eu me encantei com a professora, com o ambiente. Então, para mim, foi muito prazeroso, né? Eu ali fiz o primeiro segmento do ensino fundamental e hoje eu reconheço que é o período que a gente mais desenvolve, né? Saberes, oportunidades de convivência. Então, foi tudo muito bom. Embora eu tenha sofrido, como toda criança negra, né, muitos problemas ali com relação a esse racismo que está presente. Eu lembro que as crianças faziam um corredor, né, e conforme eu passava, eles ficavam mexendo comigo, me chamavam de negrinha metida, porque tinha boas notas. Naquela época, os professores premiavam os alunos com boas notas, né? Davam medalhas, coleção de livros, e todo mês eu era a primeira da sala. Então, eu tinha essa resistência, mas isso também me ajudou a criar uma casca grossa, entendeu? Enfrentar as dificuldades que viriam pela frente, porque a gente sabe que hoje em dia a gente lida com o racismo constantemente. Sim. Mas foi prazeroso, era um bairro em que eu gostava, nós ficamos nessa casa de roda por um período, e depois meu pai comprou um terreno ali próximo, construímos a nossa casa e eu estou lá até hoje. E Sônia, você falou que sempre gostou muito de estudar, né? Os seus pais eram do circo, eles te incentivaram aí para essa área da educação. Como que surgiu essa vontade? Foi pequena mesmo, dessa sua vontade de estudar sempre?
A docência, o meu ingresso na docência foi um pouco por acaso. Eu tinha muita vontade de ser jornalista, tinha vontade de fazer faculdade de jornalismo, mas eu acabei entrando para o Mobral, para dar aula no Mobral, mesmo sem ter formação pedagógica, né? Naquela época, eles não exigiam formação para alfabetizar adultos. Era necessário somente que se tivesse o primeiro grau completo. E aí eu queria muito trabalhar, queria algum trabalho que fosse ligado a alguma coisa que eu gosto. E quando eu era pequena, eu brincava muito de ser professora. Eu falei, acho que eu vou gostar dessa experiência. Mas eu já era adulta e o que mais me motivou é que eles falavam que o Mobral adotava o método Paulo Freire. E eu tinha muita curiosidade em saber o que era o método Paulo Freire. Mas depois eu conto para vocês a minha decepção. Não foi bem isso. Mas, por outro lado, aquela entrada ali no Mobral despertou em mim o desejo de continuar aperfeiçoando meus estudos para que eu pudesse ensinar melhor, né? Eu percebi que o conhecimento que eu tinha era muito pouco diante dos desafios que a docência me apresentava. Então, ali eu fiz a minha opção, né, pela docência, e aí fiz a faculdade de letras, porque eu sempre gostei muito de escrever, depois pedagogia, porque eu senti que eu precisava de algo mais específico para lidar com a aprendizagem dos educandos adultos. Não foi suficiente, aí eu entrei no mestrado em educação, peguei gosto, fiz o doutorado e passei a minha vida inteira pesquisando sobre a educação de jovens e adultos, que tem a sua especificidade, né? Quando eu falei que eu retornaria à questão de Paulo Freire, né, que, na verdade, nós estávamos em pleno período da ditadura e o Mobral veio para calar a sociedade, porque Paulo Freire vinha desenvolvendo uma metodologia muito eficaz na alfabetização de jovens e adultos, mas, como todos sabem, ele foi exilado e ficou essa lacuna, né? Então, o que o governo militar fez? Não, vamos criar um curso de alfabetização e vamos falar que tem a metodologia freiriana para não causar esse mal-estar na sociedade que estava há muito tempo, né, desejando parte da sociedade, né? Porque a gente fala que a ditadura, ela não foi só uma ditadura militar, ela foi uma ditadura civil-militar. Então, parte da sociedade queria algo mais dedicado aos adultos. E parte da sociedade não estava nem aí, como hoje também acontece isso, não se preocupa muito com esses adultos que se encontram até hoje sem saber ler e escrever. E quando eu comecei a dar aulas, eu percebi o seguinte, eu falei, eu não conheço Paulo Freire como eu gostaria, porque naquela época os livros de Paulo Freire foram proibidos, a gente ouvia falar que que Paulo Freire alfabetizou 300 pessoas, né, em poucos dias. Aí eu pensei, né, vai ser maravilhoso, mas não. O que eu cheguei lá, o que eu encontrei foi o seguinte, eles usaram o discurso semântico do Paulo Freire, mas desprovido de qualquer politização, porque a metodologia freiriana, ela trabalha basicamente com a questão da conscientização, né, com a questão da reflexão crítica. Então, isso não acontecia. Nós éramos chamados de monitores, então nós simplesmente tínhamos que desenvolver o que estava previsto naquele material que nós recebíamos. Então, eu falei, não, Paulo Freire não pode ser isso, né? Porque isso aqui é cartilha pura, não há nada de novidade e não podia sair fora daquilo, né? Trabalhar na ditadura militar era ter que lidar com essas incoerências, né? De você não ter liberdade para criar, não poder, enfim, fazer as coisas da forma como você quer. Você tinha que seguir ali. Mas, de qualquer forma, foi válido, porque foi ali que eu comecei a observar essas incoerências e eu tinha a minha formação política foi com Pasquim. Né? Eu adolescente, eu lia muito Pasquim, eu devorava o Pasquim. Então, eu tive uma formação política por esse meio de comunicação que me propiciou, né, perceber
as contradições que haviam, tanto no campo da educação, né, quanto na sociedade em geral. Nesse sentido, até para a gente amarrar um pouquinho para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, você teria alguma história que exemplifique essa dificuldade de, poxa, Paulo Freire, empoderar a pessoa, criar consciência de si própria, sendo educadora, mas que os freios que a ditadura colocava impediam avançar nesse processo? Impediam, porque nós tínhamos, como eu disse, que seguir rigidamente. E nós recebíamos visitas inesperadas. E nessas visitas, que eram chamadas as supervisoras, nós teríamos que estar trabalhando exatamente o que estava previsto ali. Qualquer mudança de comportamento, de atitude, enfim, era notificado. E nós recebíamos visita também da polícia. Né? Eles adentravam a sala de aula para olhar os alunos, olhar na lousa, ver o que a gente estava escrevendo. Foi um período muito difícil, né? A nossa liberdade era totalmente cerceada, né? Mas, mesmo assim, sempre que possível, a gente procurava trabalhar dentro de uma perspectiva mais emancipadora, né? Porque é aquilo que eu sempre acreditei, mesmo sem conhecer profundamente Paulo Freire. À medida que eu fui conhecendo, lendo, né? A partir do momento em que as suas obras ficaram mais disponíveis, e eu pensei, nossa, eu sempre acreditei nisso. Então, eu falei, eu era freiriana sem conhecer Freire, porque eu acreditava também nas propostas que ele defendia, né? Da questão da educação como prática da liberdade, uma educação conscientizadora, uma educação que consiga transformar as pessoas e a sociedade. Sônia, já que você está falando do Paulo Freire, você trabalhou com ele, né? Conta pra gente como que foi essa experiência, como que foi, né, Dani? Sim. Conhecer, depois de tudo que você já falou, conhecer o Paulo Freire. Foi uma experiência fantástica, porque às vezes a gente lê um autor e a gente cria, né, uma ideia sobre ele, quem é esse autor, como é que ele é, como ele se comporta, né, que tipo de pessoa ele é. E quando eu conheci Paulo Freire, eu percebi uma coerência muito grande entre aquilo que ele escrevia e aquilo que ele era, de fato, né? Então, era uma pessoa extremamente coerente, amorosa, uma pessoa muito preocupada com a educação. E o meu primeiro encontro com Paulo Freire foi quando foi um ano antes dele morrer, em 96. Porque quando eu comecei a fazer o mestrado, o professor Moacir Gadotti, uma disciplina que eu fazia com ele, quando ele soube da minha experiência, porque eu já trabalhava com educação de adultos, ele falou, você não quer trabalhar lá no Instituto? Né? Nós estamos precisando de alguém que conheça a educação de jovens e adultos, porque é uma educação muito diferenciada, ela tem uma especificidade, né? E eu fui trabalhar lá. E logo depois que eu fui convidada a fazer esse trabalho lá, logo na mesma semana, houve uma atividade, um evento com Paulo Freire. Eu fui a esse evento e depois nós fomos almoçar no restaurante Andrada, que era o restaurante preferido de Paulo Freire, de comida nordestina. E aí, chegando lá, o Gadotti foi me apresentar a ele e falou assim, olha, essa moça, Sônia Couto, ela está fazendo o mestrado e ela vai falar sobre o método Paulo Freire. E aí ele olhou para mim e falou, tá bom, minha filha, muito bem. Ele era uma pessoa muito serena. Ele falou, eu só te peço uma coisa, não me reproduza, me reinvente. E aquilo ali, para mim, foi impactante, porque eu falei, meu Deus, como é que eu vou reinventar Paulo Freire, né? Na época, eu não conseguia entender. E depois, com o passar do tempo, eu comecei a entender, porque eu comecei também a perceber aquilo que ele mesmo falava, da inconclusão do seu trabalho, né? Foi um trabalho inconcluso, havia muita coisa ainda para ser desenvolvida, não pôde ser por conta do exílio, mas ele desenvolveu esse trabalho fora do país, né? Nos países lusófonos, na África. Então, ele percebeu que ele poderia ter avançado mais. Então, quando ele falou, me reinvente, ele me mostrou a possibilidade de ir além do que ele fez, né? De incorporar outros especialistas, outras pessoas que trabalham com educação. E ele, numa entrevista, ele falou muito da importância da Emília Ferreiro, da questão do construtivismo, porque ele trabalhou, na época, na década de 60, com silabação, que era, naquele momento, era a metodologia, né, que era usada. Mas quando Emília Ferreira veio, ela falou, olha, não precisa
trabalhar silabação, você pode trabalhar com o texto, né? Você não precisa partir da letra, da sílaba, da frase, do texto. Não, você pode já partir do texto como um todo e dentro desse texto, porque isso dá mais sentido a quem, né, ao leitor, a quem está aprendendo. E aí eu percebi que era isso e comecei a pesquisar outros autores, sempre em diálogo com Paulo Freire, mas foi fantástico. Ele era uma pessoa... Paulo Freire tinha uma coisa que eu acho que eu nunca encontrei em mais ninguém, que era assim, você perguntava para ele, professor, o que o senhor acha disso? Como é que o senhor responderia essa questão? Ele nunca respondia a questão. Nunca. Ele simplesmente começava a falar sobre a questão e envolvendo outras questões, envolvendo outros saberes, te levando numa viagem, sabe, junto com ele, de pensamento, de conexões. E quando você percebia, você já tinha a resposta para a questão que você perguntou. Então, isso era fantástico, né? Ele chamava isso de cerco epistemológico. Ou seja, é um cerco que se faz acerca do conhecimento e vai trazendo outras nuances desse conhecimento. Isso é um saber que eu fico, sabe, admirada demais, porque eu acho que é muito... Isso define um professor, um educador. Quando eu me vejo como educador, eu penso, eu tenho que trabalhar nessa perspectiva, porque dar respostas é fácil. Mas ajudar a pessoa, contribuir, desafiar para que a própria pessoa construa o seu próprio conhecimento e a resposta às suas dúvidas, isso é muito mais eficaz. Pegando até esse gancho e também aproximando com o tema, por que a educação de jovens e adultos tem tantas diferenças em relação ao que o processo de alfabetização regular? Qual é o desafio? São muitos, né? Mas eu acho que, assim, os principais, por conta da diversidade desse público. Quando você trabalha com crianças, por exemplo, você tem crianças de uma mesma faixa etária, né? Geralmente, na escola pública, crianças que têm o mesmo padrão social, né? Então, você não tem que lidar com tanta diversidade, com tanta complexidade. Numa sala de aula de adultos, a gente tem uma diversidade geracional, a gente tem jovem, adulto, idoso, todo mundo ali, né? A gente tem uma diversidade regional, pessoas de diferentes lugares do Brasil que têm o seu linguajar próprio, que têm os seus hábitos, seus costumes. Então, essa diversidade exige do educador uma capacidade de respeitar a maneira de falar, respeitar as posturas. E não é todo educador que consegue perceber isso, né? E ele quer amoldar os educandos, colocá-los todos no mesmo patamar. E não, é preciso que a gente compreenda que cada um ali tem uma bagagem. É importante partir do conhecimento que eles já trazem. Eu acho que essa também é uma questão que diferencia muito da criança. A criança ela tem uma aprendizagem muito mais levada pela imaginação, né? Pelas brincadeiras. O adulto ele tem uma aprendizagem concreta da vida. A vida ensinou muitas coisas para ele. Né? Ele aprendeu muitas coisas com a vida. E cada pessoa aprende do seu jeito. Por exemplo, existe um vídeo feito pela USP que chama Leituras de um Analfabeto. É um vídeo bem antigo, é até difícil de encontrar, porque mostra como cada pessoa não alfabetizada lê o mundo, como ela diferencia um ônibus do outro, como ela se vira no supermercado, quais as leituras que ela faz, que são leituras aproximadas, já que ela não tem aquela leitura consolidada. Né? Então, essa forma de cada um se virar da forma que pode para conseguir viver numa sociedade letrada que é um desafio muito grande, porque alguns educandos, eles têm um conhecimento maior acerca da vida, né? Porque o trabalho lhe propiciou, às vezes até a própria família. Outros têm menos, né? Os idosos geralmente são mais resistentes. Então, tudo está fervilhando ali dentro da sala de aula. O jovem, que é muito dinâmico, que quer tudo muito rápido. O idoso, que tem que ser devagar, porque ele tem dificuldade para compreender.
Isso tudo exige do educador uma capacidade, sabe, de compreensão, de empatia, de paciência, de amorosidade, de afetividade. E Paulo Freire era uma pessoa assim, extremamente conectivo, muito amoroso. Então, a amorosidade que Paulo Freire fala não é aquela amorosidade piegas, mas é a amorosidade de se colocar no lugar do outro, de compreender como aquela pessoa, quantas dificuldades ela está tendo, quantas barreiras ela está enfrentando. Então é lindo, a metodologia freiriana é linda, é linda demais. E, Sônia, como educadora, você ensinou muita gente, né? Principalmente na educação de jovens e adultos. Mas acredito que você também aprendeu muito. E acho que aprendeu muito também educando jovens e adultos. Como você falou, são muitos desafios. Os jovens são mais agitados, os idosos precisam de um pouco mais de calma, de atenção. Você deve ter aprendido muita coisa com eles durante todo esse tempo, né? Ah, sem dúvida nenhuma, porque é essa aprendizagem que nos torna humanos, né? A questão da humanização, que Paulo Freire falava muito. Eu lembro de uma situação em que, logo que eu comecei, às vezes a gente, né, tem a tendência a achar que aquilo que a gente fala, todo mundo entendeu. Ah, se eu falei, eu expliquei, eles entenderam, como se fosse uma recíproca verdadeira. E não, nem tudo que é falado é compreendido da forma como a gente acha que deveria ser. E um dia, na sala de aula, eu falei, gente, eu quero que vocês façam uma oração com a palavra família, né? Aí, eles abaixaram a cabeça, começaram a produzir. Aí, daqui um pouquinho, eles né, gostam de chamar a gente para... professora, vê se está certo. Aí eu olhei, tinha uma senhora que ela colocou Jesus, Maria, José. Aí eu não entendi, né? Eu falei, são pessoas da mesma família? Né? Eu, na minha ignorância, ela falou, não, a senhora pediu uma oração. Então, a única oração que eu conheço é de Jesus, Maria, José. E aí que eu pensei, meu Deus... que equívoco, né? Quando a gente fala e acha que aquilo foi compreendido, né? E o que ela compreendeu foi... Ela não sabia que a oração era uma frase. Era algo que ela pegasse a palavra família e desenvolvesse uma frase. Mas aí a falha é muito mais de quem dá a comanda do que quem executa. Porque a pessoa executa a partir daquilo que ela entendeu. Aí eu falei, nossa, como a gente aprende, né? Eu aprendi muito a saber como conversar, como falar com eles, como tirar as dúvidas, como não permitir que eles se sintam menos, sabe? Paulo Freire falava que as pessoas a gente tem que ser mais, cada vez mais. E a gente, às vezes... Com a forma de tratar, de não valorizar o conhecimento, eles acabam se sentindo menos, né? Então, é preciso ter esse cuidado. Mas aprendi muito com eles. E também, pensando nesse público, pensando no seu papel, qual a sua relação com a educação de jovens e adultos na cidade de São Paulo? Agora, expandindo um pouco, porque você educou, você estudou, você se aproximou do patrono da educação brasileira, que é Paulo Freire, mas também existe um pensar maior, né? Sim. E como é essa sua relação aqui na cidade de São Paulo? Então, eu sempre fui... Porque quando na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. O Mobral, ele estava dentro da Secretaria do Bem-Estar Social. Não era dentro da Secretaria da Educação. Então, a gente sempre trabalhou numa perspectiva do assistencialismo. Quando eu digo a gente trabalhou, era não a forma como eu pensava, mas era a forma como a educação era vista dentro daquela secretaria. É como se fosse um favor que você está fazendo. Secretaria do Bem-Estar Social. É algo mesmo de um atendimento, né? E quando Paulo Freire entrou como secretário municipal de educação, ele falou, não, mas peraí, não, a educação de jovens e adultos tem que estar dentro da Secretaria da Educação. E aí ele trouxe essa modalidade para dentro da Secretaria da Educação. Então, ali eu comecei a conviver a educação de São Paulo de uma forma institucional, né? Porque antes eu trabalhava em galpões, em igrejas, em salões paroquiais, em sociedade amigos de bairro, onde cedia uma sala de aula, a gente ia lá dar aula. Aí eu passei a frequentar a escola pública, né? A dar aulas na escola pública. Tem até um episódio interessante, porque a educação de jovens e adultos sempre foi muito desprestigiada, ela não tem prestígio social. E eu dava aula num espaço
que era de uma igreja, e era um espaço muito mal acabado, e assim, às vezes a gente estava dando aula, passava o rato no final da sala, era bem precário, né? A iluminação era precária, e para trabalhar com educação de jovens e adultos, você tem que ter acomodação necessária, porque eles, né, os idosos têm problemas de postura, né, enfim, e iluminação boa também, porque eles não enxergam, né, tem muita dificuldade de enxergar. E aí, perto da onde tinha essa sala de aula, tinha uma escola, e essa escola ficava fechada à noite. Aí um dia eu falei, não, eu vou lá pedir para a diretora deixar, ainda não, Paulo Freire não tinha ainda feito essa mudança. Aí eu fui lá, a diretora estava num pátio da escola, no pátio, de bobe, lenço, porque era assim a educação antigamente. Nossa. As diretoras se sentiam donas da escola, então era como se fosse a extensão da casa dela. E aí eu fui falar com ela tudo, ela virou para mim e falou assim, como é que é, você está querendo trazer seus alunos para aqui? Não, essa escola não é lugar para marginal, não. Aqui não. Exato. Né? E eu falei, mas eles não são marginais, eles são alunos. Não, eu conheço esses adultos aí, essa molecada. Não, aqui na minha escola, não. E logo passou um tempo, Paulo Freire entrou como secretário, abriu as portas das escolas e eu fui dar aula nessa escola, né? Então, o direito, né? Eu fiquei muito feliz porque eles tinham direito, aí no começo não queriam servir merenda, foi todo um processo, sabe? De conquista, de conscientização, para que eles tivessem os mesmos direitos dos outros educandos. Então, eu comecei a conhecer a educação de jovens e adultos institucionalizada, e muita coisa de lá para cá melhorou, mudou muito. Hoje, eu fui até o começo desse ano, eu fui assessora da DIEJA, né, que é a diretoria DIEJA da Secretaria Municipal de Educação. Então, eu fui assessora para a EJA e para o Mobral. Para o MOVA. O MOVA é um movimento de alfabetização criado por Paulo Freire. E como esse período que eu estive foram 2 anos em que eu pude assessorar, nossa, eu fiquei encantada. Eu acho que o município de São Paulo está muito bem preparado, as escolas estão muito bem equipadas e a educação, há muita gente comprometida na educação de jovens e adultos. Então, embora a instituição, né, dê a sua contribuição, mas o grande mérito é das pessoas que se aperfeiçoaram, que estudaram, né? Muitas fizeram pós-graduação, mestrado, doutorado, e hoje a gente tem um grupo de educadores muito bem preparados, né? É claro que há exceções em todos os lugares, mas eu fiquei muito feliz com esse contato que eu tive com a educação de São Paulo nesse momento, né? Mas eu digo que muito do que é hoje, eu acho que a grande virada foi quando Paulo Freire entrou como secretário da Educação. Sônia, só uma curiosidade, a diretora era a mesma quando você começou a dar aula lá? Não era, porque os educadores, os diretores eram nomeados, eram indicados por políticos, né? E quando Paulo Freire entrou, ele já instituiu o concurso, né? As coisas começaram a mudar, né? Então, ela não estava, infelizmente. Eu gostaria que ela tivesse a oportunidade de conhecer os educandos, para ela ver que eles não eram bandidos. Sim. Sônia, Dani, a gente ainda tem muito para falar da sua vida e da sua carreira, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo. Então, o SampaCast volta já. Nossa entrevista com a Sônia Couto já vai continuar, mas antes a gente tem um lembrete importante. É isso aí, Carol. Você que está curtindo esse episódio pode ficar por dentro de toda a rotina da Câmara e acompanhar os nossos conteúdos no canal oficial da Câmara no YouTube. É muito fácil. Aponte seu celular para o QR Code aqui na tela ou dentro do YouTube, clique no botão e inscreva-se. Não saia daí que a gente volta já. Maior casa legislativa municipal do país, são discutidos milhares de temas que transformam a vida dos cidadãos. Discursos calorosos no plenário, votação de projetos de lei que levam horas, acordos. A verdade é que nem sempre a gente fica sabendo de todos os detalhes que envolvem esse processo democrático. Mas aqui no Vossa Excelência Memória, eu te garanto, os ex-vereadores abrem o jogo, viu? Era mais difícil, Viviane, você se eleger vereador do que deputado federal. Ah, é? Por conta do número de vagas muito pequeno numa população enorme destas cidades. E esta Câmara, vamos dizer assim,
é a marca de uma série de lutas históricas do país. A vida do legislativo tem tudo isso, né? Quer dizer, isso que você falou no início, de limpar a sujeira, mas tem às vezes gente que inventa a sujeira, né? Ser vereador é uma coisa que sempre chama, assim, é zeladoria, sabe assim? São coisas que você faz que faz muita diferença. O Vossa Excelência Memória passa toda quinta-feira na TV Câmara, também está no YouTube e nas redes sociais. Te espero, assista. Ainda bem que existe um programa de cultivo da memória. Você sabia que audiências públicas são a melhor forma de expor a sua opinião na Câmara Municipal? É um direito seu, garantido pela Constituição Federal. Mesmo sem ter um mandato, nas audiências públicas você pode opinar sobre um projeto de lei. Leis também podem ser alteradas, levando em conta a opinião popular nas audiências públicas. Curtiu? Compartilhe com seus amigos e acompanhe nossa agenda de audiências públicas. É a Câmara Municipal de São Paulo, cada vez mais conectada com você. Para que eles entendessem que a desigualdade social não é uma questão divina, é uma questão econômica, né? A desigualdade é promovida por um sistema, né, econômico injusto. Recebemos as pessoas e trabalhamos as ideias, não é só observar e ir lá olhar, não, toda pessoa que chega, o grupo de pessoas, a gente faz uma mesa de conversa, a gente faz um diálogo, responde perguntas, e nós recebemos pessoas do mundo inteiro, vem muita gente. Paulo Freire é mais conhecido fora do Brasil do que aqui mesmo. É o que a escola está fazendo, como a escola está desenvolvendo as ideias de Paulo Freire, e são projetos lindos, projetos maravilhosos. Eu me encanto, eu choro. E ele perguntou para o professor, por que tem tantos volumes dos livros de Paulo Freire? Ele falou, porque aqui Paulo Freire é leitura obrigatória. Muito bom saber que Paulo Freire está vivo, está presente. As ideias dele estão sendo efetivamente trabalhadas nas escolas municipais. Voltamos com o SampaCast, que hoje recebe a Sônia Couto. Sônia, a gente falou bastante, né, Dani, sobre a influência do Paulo Freire na sua vida, mas tem muita gente que está acompanhando aqui o SampaCast que não sabe quem é Paulo Freire. Então, Paulo Freire é um educador brasileiro que se notabilizou por uma proposta educacional que não partisse, né, simplesmente da memorização, daqueles conhecimentos, aqueles conteúdos tradicionais que ficassem naquilo, mas uma proposta de educação, de alfabetização transformadora, que transforma a sociedade. Então, ele dizia que todo mundo, todas as pessoas sabem ler o mundo, né? Mas muitas vezes essa leitura é permeada por algumas questões por exemplo, às vezes a gente olha uma coisa, mas a gente normatiza aquilo, não observa os detalhes. Quantas pessoas fazem um caminho da casa para o trabalho, mas se perguntarem para ela, você percebeu que em tal lugar tem uma árvore assim? A pessoa não vê, porque aquilo passa a ser uma coisa mecânica. E ele dizia que o conhecimento ele tem que ter o poder de transformar a sociedade. Então, se há problemas na sociedade, que a gente sabe que há, é preciso que a educação ajude a transformar esses problemas. Então, essa leitura do mundo, ela precisa ser refletida, ela precisa ser problematizada, né? Para que as pessoas comecem a pensar o que eu posso fazer para transformar ao meu redor. Então, Paulo Freire ele se preocupava tanto com a questão da aprendizagem, da leitura, da escrita, mas também com a participação da sociedade no lugar em que se vive, no seu território, né? Então, quando nós trabalhamos lá no Instituto com educação de jovens e adultos, com formação de educadores, a gente parte dessa leitura do mundo. A gente sai para fazer um estudo da realidade, né? Uma saída a campo, para perceber o que há naquela realidade que precisa ser transformado. Porque é a partir daí que entra todo o trabalho de conscientização. Então, é muito interessante, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu nunca tinha percebido que ali, em tal lugar, tinha um terreno baldio que as pessoas jogavam lixo. Para mim, aquilo ali estava normal, mas não é normal, porque aquilo ali pode proliferar bichos. Então, as pessoas começam
a conhecer o seu entorno, né? Mas, assim, do ponto de vista da participação, vai por aí. Mas, no ponto de vista da aprendizagem, Paulo Freire, ele trouxe um outro olhar sobre a questão da cartilha, por exemplo, né? Do uso da cartilha, que não promove reflexão, que não promove criticidade. É tudo muito ingênuo, né? Paulo Freire sempre disse que a educação, ela tem que superar essa visão ingênua, né? E tem que ter uma visão crítica. Então, por exemplo, quando você trabalha nas cartilhas que havia antigamente, as frases eram construídas sem um objetivo de transmitir uma mensagem. O objetivo era simplesmente fazer com que a pessoa aprendesse ali os fonemas. Então, a babá baba, a babá é do bebê, o bebê baba. Então, era só para trabalhar o babé bibobu, só os fonemas. E não trazia um conteúdo, um significado reflexivo. Por exemplo, ele dizia assim, tinha uma frase na cartilha que dizia, Ivo deu o dedo à ave. E ele falava assim, nossa, quem que espontaneamente, né, dá o dedo para uma ave pousar? Então, são coisas sem sentido. Quando ele falava sobre a Eva, né, Eva viu a uva. Qual é a novidade em ver a uva? Todo mundo olha para um cacho de uva e vê, mas o que ele falou, o que era importante saber? Eva viu a uva? Tá, porque a Eva trabalha onde? Ela trabalha na plantação de uva. Como é o trabalho, né? Como Eva é reconhecida no seu trabalho? Quem fica com o lucro dessa produção? Enfim, ele acha que é importante que, ao se trabalhar determinadas frases, a gente amplie aquilo que está ali para entender aquele contexto, né? Então, Paulo Freire sempre trabalhou nessa perspectiva da compreensão do contexto social. E isso é uma diferença que, né, até então, nenhuma proposta de educação privilegiava esse tipo de conhecimento. Então, eu acho que Paulo Freire, ele marcou, né, ele marcou uma mudança de paradigma, né, uma forma de pensar a educação de maneira diferente. Quando ele trabalhou na década de 60, Paulo Freire tinha um hábito também, que era assim, se ele tivesse que fazer uma palestra em determinado lugar, durante o caminho, ele ia olhando, observando, estudando aquele lugar, para quando ele fosse falar para aquelas pessoas, as pessoas reconhecessem que ela está dentro de um contexto. E com a alfabetização ele fez a mesma coisa. Ele orientou os alfabetizadores que pesquisassem o universo vocabular dos estudantes. Então, eles saíam na comunidade, onde era o curso, para pesquisar quais eram as palavras mais comuns daquela região, porque ele trabalhava com palavras geradoras, né? E aí, por exemplo, numa comunidade de pescadores, as palavras mais comuns eram canoa, peixe, maré, rede, barco. Eram palavras relativas àquele contexto. Então, ele trabalhava aquelas palavras porque elas eram significativas. Então, a aprendizagem, ela ocorre de maneira mais eficaz quando há essa relação, né, com o real, ser significativo. E, então, ele trabalhou nessa perspectiva que foi um grande diferencial. Numa região, por exemplo, em que as pessoas trabalhavam numa olaria, fabricavam tijolos, ele percebeu o seguinte, muitas daquelas pessoas não tinham casas de tijolos, tinham casas de pau a pique coberta com sapê. Aí ele pensava, como é que pode você produz um bem e não tem acesso a esse bem? Né? Que é o que acontece até hoje. Muitas vezes as pessoas produzem coisas que nas suas casas elas não têm. Elas, né, contribuem para produzir um bem para que outras pessoas tenham acesso àquilo. Mas o salário, que não é, né, as questões salariais que não são justas, muitas vezes, não permite que a pessoa tenha acesso àquele bem que ela própria que ela própria produziu. E aí ele perguntava, por que vocês não têm casa de tijolos? Porque nós somos pobres. Sempre essa é né, a ideia que eles têm. Mas por que vocês são pobres? Paulo Freire usava muito a pedagogia da pergunta, né, para que as pessoas começassem a refletir. Nós somos pobres porque Deus quer. E ele falava, vocês têm filhos? Sim, temos. E quantos filhos vocês têm? Eu tenho 2 filhos. As aulas eram muito dialogadas, né? E aí ele falava assim, vocês sendo pais, vocês teriam coragem de dar de tudo para um filho e não dar nada para o outro? E eles falavam de forma nenhuma.
E por que vocês fariam isso? Ah, porque nós somos pais, nós somos justos. Então, se vocês que são humanos não seriam capazes de cometer essa injustiça, será que Deus seria? E aí isso desconstruía aquela visão ingênua deles, né? De imaginar, mas peraí, verdade, né? Então quem é que promove isso? E aí era feita toda uma discussão do trabalho deles, né? Do quanto eles recebiam, do quanto os patrões lucravam, questões que envolvem exploração do trabalho, para que eles entendessem que a desigualdade social não é uma questão divina, é uma questão econômica, né? A desigualdade é promovida por um sistema, né, econômico injusto. E a partir daí as pessoas começavam a exigir do patrão melhores condições de trabalho, que fossem melhor remunerados. Então, tudo isso contribui para a superação de uma visão ingênua e consolidação de uma visão mais crítica, né? E ele foi tão grande, virou o patrono da educação brasileira. Paulo Freire é o estudioso mais citado fora do Brasil, academicamente falando, né? Essa é uma curiosidade de tanto que ele influenciou. Tem um instituto com o nome dele, do qual você é coordenadora do Centro de Referência Paulo Freire. Queria que falasse um pouquinho agora do Instituto Paulo Freire e do Centro de Referência pra gente também entender como esse trabalho continua até hoje, porque Paulo Freire se foi, mas o legado continua. O legado continua. E assim, eu acho que a nossa missão lá, sem dúvida nenhuma, é essa, dar continuidade ao legado. O espaço que eu coordeno, o Centro de Referência, é onde estão abrigadas as bibliotecas de Paulo Freire, né? São 2 bibliotecas, a pré-golpe e a pós-golpe, a que ele deixou no Brasil quando ele foi exilado, e muitos livros se perderam com uma enchente que teve em Pernambuco. Paulo Freire era pernambucano, deixou os livros, ele já tinha muitos livros naquela época, mais de 4.000 livros, mas quando ele voltou, metade tinha se perdido. E a biblioteca pós-golpe, com mais de 7.000 exemplares, que ele foi construindo, consolidando ao longo da vida. Então, nós temos as bibliotecas, nós temos alguns objetos, não é um museu, é um espaço de visitação em que nós recebemos as pessoas e trabalhamos as ideias. Não é só observar, ir lá olhar, não. Toda pessoa que chega, o grupo de pessoas, a gente faz uma mesa de conversa, a gente faz um diálogo, responde perguntas, e nós recebemos pessoas do mundo inteiro, vem muita gente. Paulo Freire é mais conhecido fora do Brasil do que aqui mesmo, porque ao sair daqui exilado, ele teve a oportunidade de desenvolver o seu trabalho lá, né? Ele saiu daqui, ele foi para a Bolívia, lá na Bolívia, logo em seguida sofreu um golpe de Estado, aí ele foi para o Chile, ficou no Chile um longo período e foi convidado para dar aulas em Harvard. O período em que ele estava no Chile, ele já publicou, né, alguns livros, e com isso ele já se tornou uma pessoa conhecida. Em Harvard ele ficou por 1 ano, mais ou menos, e foi convidado para dar aula no Conselho Mundial das Igrejas. Esse trabalho no Conselho Mundial das Igrejas, lá na Suíça, possibilitou que ele visitasse muitos países, né, principalmente da África, onde ele desenvolveu a metodologia lá. Então, ele é muito conhecido. Foi uma vez um professor nos visitar que fez mestrado na Espanha. E ele falou que, quando ele chegou lá, o professor indicou que ele fosse pegar uns livros na biblioteca, e ele chegou lá e ele percebeu que havia uma quantidade imensa de exemplares de cada obra de Paulo Freire. Era, assim, sabe, uma prateleira enorme com vários volumes do mesmo exemplar. E aqui no Brasil, não. A gente sabe que as bibliotecas têm 1, 2 volumes para empréstimo. E ele perguntou para o professor, por que tem tantos volumes dos livros de Paulo Freire? Ele falou, porque aqui Paulo Freire é leitura obrigatória. Então, todos os alunos de qualquer curso, porque Paulo Freire tem isso também, ele não é só um pedagogo, ele é um filósofo, sabe? Eu digo que Paulo Freire é um ethos, porque é uma forma de pensar o mundo. E ele falou, nossa, ali eu tive a certeza da grandeza, né, de Paulo Freire, de quanto ele é lido, né, internacionalmente. E, Sônia, há muitos anos você atua na comissão julgadora do Prêmio Paulo Freire, certo? Isso. Como que é desenvolver esse trabalho? É maravilhoso, porque ali eu tenho contato com
com o chão da escola, né? O que a escola está fazendo, como a escola está desenvolvendo as ideias de Paulo Freire. E são projetos lindos, projetos maravilhosos. Eu me encanto, eu choro, sabe? Eu fico... Porque a análise envolve, assim, um tempo muito grande, porque são muitos projetos, e aí a gente tem que ler toda a descrição do projeto. Às vezes tem fotografias, vídeos. Eu choro de emoção, de alegria, principalmente com os pequenininhos, né? De ver as crianças trabalhando questões importantes, como a questão do racismo, a questão da diversidade, a questão indígena. Eu acho que a educação municipal, ela está incorporando muito essa questão da diversidade, e para a gente ter um futuro mais inclusivo, com menos justiça social, é preciso que as crianças comecem a refletir já de pequenos. Então, eu gosto muito de ver, né, esse trabalho desenvolvido com os pequenos. E durante esses anos, eu estou desde 2011, né, como julgadora, né? Eu tenho visto coisas fantásticas. Eu falo para a Daniela, que é a menina que coordena, eu falo, eu queria tanto ir nas escolas, eu queria visitar, eu queria ver esse trabalho de perto, né? Porque é encantador, é muito bom saber que Paulo Freire está vivo, está presente, as ideias dele estão sendo efetivamente trabalhadas nas escolas municipais. Tem alguns projetos nesses anos todos que vem à memória agora, até para exemplificar, de coisas inovadoras ou que dialogam com esse discurso de inclusão, de pensar a sociedade, de ultrapassar, que você poderia trazer para a gente? Olha, de inclusão, acho que são os projetos que mais aparecem. Isso me deixa muito feliz, né? Porque é necessário isso. Então, trabalhos com pessoas com deficiência, né? Tem muita coisa. Esses dias eu estava lendo um projeto, eu falei, nossa, que bacana isso. É um projeto de um professor que trabalha com jogos mancala, jogos de origem africana, com crianças de 4 a 5 anos. Então, isso que é interessante, né? Xadrez, mancala e outros projetos, né? Então, é muito bom a gente ver que o jogo é muito desafiador, né? Então, desenvolver esse raciocínio lógico. Então, são coisas fantásticas. Eu gosto muito de saber que a educação não está mais naquele patamar da memorização, das crianças que têm que repetir o que o professor fala. Não, as crianças estão com autonomia para criar, para se desenvolver. Então, por exemplo, um campeonato de xadrez com crianças de 4, 5 anos, tem quantos adultos não sabem jogar xadrez? O xadrez exige um raciocínio lógico, uma capacidade de articulação, né, de estratégia, que são saberes fundamentais para o desenvolvimento cidadão. Então, sim, é muito bom. E o que um projeto precisa ter para sair vencedor? O que você avalia, geralmente? Então, são um conjunto nós estabelecemos uma série de categorias, né, que todas têm o seu peso, mas é muito importante que o projeto seja inclusivo, que incorpore a participação dos familiares, né, porque a escola não pode se isolar. Então, quando ele faz uma integração com a comunidade, que os princípios freirianos estejam lá, todos ali bem demarcados, né? Então, ele precisa ter isso, ele precisa ter criatividade, precisa ter respeito às diferenças. Então, esses projetos nos encantam profundamente. Nós sabemos, né, que a educação também ela é fluida, ela é um fruto do momento, inclusive essa própria conscientização. Nós vivemos um momento pós-pandemia, nós vivemos um momento de avanço tecnológico. As nossas perguntas estão nos celulares, a gente usa para tudo. Sim. Inteligência artificial agora. O quanto todos esses fatores, o pós-pandemia e o avanço da tecnologia, são desafios para a gente continuar trabalhando a educação para que ela seja, de fato, inclusiva, para que ela não se perca, não volte, por exemplo, naquela alfabetização burra. Verdade. Então, eu acho que é muito importante, eu acho que eu percebi esses 2 anos que eu atuei como assessora, o uso da tecnologia está bem presente, né? O que a gente precisa é romper superar alguns desafios, porque
é importante que a participação seja sempre muito intensa, né? Então, a tecnologia ela tem que vir para contribuir para que essa participação seja cada vez maior e não para substituir a participação, né? Então, é fundamental. Eu vejo esse projeto mesmo, a gente vê muitos projetos do Prêmio Paulo Freire que envolvem tecnologia, envolvem o trabalho com o computador, a própria ideia, né, das salas de informática, que isso ocorreu, né, no período em que Paulo Freire foi secretário, isso trouxe um dinamismo, né, muito grande. Então, é fundamental fazer sempre essa integração, porque há um uso equivocado, muitas vezes, da tecnologia, né? As redes sociais acabam ocupando um papel muito grande na vida dos estudantes. Então, é preciso também que eles entendam que a tecnologia ela está a serviço da educação, ela está a serviço da aprendizagem. Então, sabe, trabalhar a questão da pesquisa, como pesquisar, onde pesquisar. Então, tudo isso é conteúdo, né, para ser trabalhado em sala de aula. Eu acho que a todo momento os professores têm que trazer essa questão da pesquisa, né, por meio das tecnologias. Sônia, dá para imaginar o que o Paulo Freire acharia, né, Dani, do uso da tecnologia hoje em dia, do uso da tecnologia na sala de aula, da inteligência artificial? Eu acho que ele ficaria encantado. Existe um vídeo dele com Simon Pepper que fala bastante sobre essa questão do uso das tecnologias. Ele já se encantava muito com isso, mas ele era um homem do seu tempo, que trazia as marcas do seu tempo. Sim. Então, ele não tinha assim, essa facilidade, né? Mas ele se encantava muito com essa perspectiva, né, da tecnologia contribuir com a educação da forma como muitas vezes vem contribuindo. Infelizmente, o programa está encaminhando para o fim, né, Dani? Chegou o momento do nosso ping-pong, aqui com perguntas e respostas rápidas. Pode começar, Dani. Eu abro? Então vamos pode lá. Abrir. Qual é o seu lugar preferido aqui na cidade de São Paulo? Eu gosto muito das quebradas, das periferias de São Paulo, onde a gente encontra, né, as pessoas se divertindo, jogando bola. Eu gosto muito, mas também gosto de espaços onde há muitas propostas culturais. Eu gosto da liberdade. Enfim, eu acho que eu gosto tanto de São Paulo que seria difícil definir um. Mas eu acho que, bom, era um bate-bola, né? E eu já estou discursando. Mas vamos ficar com a periferia, principalmente a ZL, que é a minha paixão. Boa. E se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Acolhimento. Acolhimento? E política? Se política fosse uma palavra, qual seria? Diálogo. E se a educação fosse uma palavra? Nossa, a educação ela é tão ampla, mas eu acho que seria estar no mundo, seria satisfação, seria participação. Acho que a educação garante tudo isso. Qual o seu maior sonho para a cidade de São Paulo? Do ponto de vista da educação, meu maior sonho é que a EJA cabe, né? Mas dela cabe no bom sentido. Sim. Que não tenhamos mais que ter cursos para adultos, porque os adultos já cresçam, né, com domínio da educação. Mas São Paulo, futuro, para mim, é um futuro de esperança. Mas esperançar, como Paulo Freire falava, não é esperança no sentido, né, de espera, mas o esperançar. Se você pudesse voltar no tempo e conversar com aquela Sônia Couto, jovenzinha ali, que perambulava com os pais pelo circo, né? Estava na casa sobre rodas, qual seria o conselho? Para não desprezando o jornalismo, porque eu acho que eu ainda tenho vontade um dia de fazer, mas que seguisse com a docência, que seguisse com a educação, porque eu sei que é isso que eu quero para a minha vida, porque transformou a minha vida e eu sei que transformou a vida de muitas pessoas também que estudaram, que tiveram oportunidade de compartilhar comigo desse sonho de um mundo melhor, de um mundo mais justo, de um mundo mais humano. E o conselho para o jovem paulistano? Que ele conheça a cidade, que ele explore a cidade, que ele assim, reconheça os espaços de construção do conhecimento que existem. Estudem, mas não é só na sala de aula que se aprende.
Eu gosto muito eu fiz até um trabalho uma vez com meus alunos que eu chamei de grupos comportamentais, né? Que eram, na época que eu trabalhei com adolescentes, que era de hip hop, punks, que eram grupos específicos. Coloquei na sala de aula esses grupos para dialogarem, sabe? Aprenderem uns com os outros. O que havia de... Eu, por exemplo, ouvia falar que o punk perseguia negros. E quando eu conversei com eles, eu percebi que era outra filosofia, né? Então, às vezes, a gente tem ideias equivocadas acerca de algumas coisas. E o diálogo entre as diferenças contribui para que esse conhecimento seja efetivamente construído, né? Um conhecimento que acabe com as barreiras, com os preconceitos, um conhecimento transformador. E Sônia, agora para encerrar, uma dica cultural para quem está acompanhando. São Paulo é um lugar fantástico, né? Em todo lugar, em todo bairro tem muitas atividades culturais, esportivas, de lazer. Tem Sala São Paulo. Eu acho que a música ela é fantástica, mas a música clássica, né? Ela é pouco conhecida. Então é saber mesclar, sabe, entre o popular e o erudito, é conhecer tudo. Tudo é extremamente prazeroso e construtivo. Bom, infelizmente chegamos ao fim do SampaCast de hoje, né, Dani? Obrigada pela companhia, Carol, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite de novo. Obrigado, Sônia, por conversar esse papo tão gostoso com a gente. Foi um prazer. Obrigada, Sônia. E é isso aí, galera. Esse foi o SampaCast de hoje. Continue acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal oficial no YouTube. É isso, Rede Câmara São Paulo, a sua conexão com a política da cidade. Até mais.